Bom, eu não sei nem como começar esse vídeo, cara. O que foi aquele vídeo anterior, cara? Cara, 50 mil views, vocês estão malucos da cabeça? Vocês acham que eu aguento essa emoção, cara? Mais de 50 mil views, cara, meus inscritos foram pra mais de 2.000 e poucos, meu vídeo, cara, mais de 5 mil likes. Cara, vocês estão bem na cabeça? Você acha que eu aguento essa emoção, cara? Sério, gente, eu não tenho nem palavras pra agradecer vocês sobre o sucesso que foi o vídeo anterior, cara. Isso aqui significa tanto pra mim que vocês não têm nem noção. Dadas as seguintes agradecimentos, nesse vídeo eu vou falar sobre uma obra chamada Disciplina, que foi escolhida por vocês na última enquete que eu fiz, onde tinha entre duas merdas, que no caso foram Disciplina e The Bad Ending Part, que talvez até faça um vídeo também. Mas né, como vocês gostam de me ver ser todo prato, vocês foram logo na pior, que foi no caso o Disciplina. E bom, essa obra ela vai seguir os mesmos padrões da anterior, que no caso foi o Kokuji no Tenkosei, tirando o fato de que não vai ter a irmã, não vai ter namorada e não vai ter amiga. Nesse aqui é só a mãe. Essa obra foi criada pela autora Ratatatata de 74, que eu vou abreviar só pra Rata, com um forma de apelido nada carinhoso, porque se eu for ficar falando Ratatatata o vídeo inteiro, você vai ficar com 40 horas. Então, quando eu for falar dessa autora, eu vou só usar o nome Rata. Essa obra conta com 2 capítulos, que, como é óbvio, um é pior do que o outro, mas a pergunta que fica é, será que essa obra é pior do que Kokuji no Tenkosei? Bom, é isso que eu vou responder pra vocês agora. Fica aí com vocês a minha análise sobre esse estrume chamado Disciplina. O capítulo 1 já começa mostrando a incompetência dessa rata miserável, porque logo quando você entra na obra para começar a ler, você já é recebido com uma página que é simplesmente inútil. É sério, a primeira página disso aqui, a página de apresentação, ela não serve para absolutamente nada. Não que as próximas vão servir de alguma coisa, mas pô, né, primeira página, cara, é a apresentação do negócio, já recebi logo com uma página que não precisava existir. E na verdade, nem essa precisava existir e nem a próxima, onde tem o nosso protagonista. Será que isso aqui sequer pode ter um protagonista se lamentando e se perguntando como isso aconteceu? Como será que aconteceu, né? Nem imagina a resposta do porquê que isso aqui aconteceu. Porque o que importa mesmo é a página 3, onde a gente tem a mãe do protagonista voltando de algumas compras, enquanto ela volta, ela acaba vendo o filho dela apanhando de alguns caras. Onde ela vê isso? De quem que ela vê isso? Não me pergunte, porque eu não sei, já que essa bomba aqui nem sequer tem um cenário. Vocês podem ver que a maioria das cenas, dos personagens, estão no limbo, porque a autora dessa merda não desistiu nem fazer a porra de um cenário. O básico ela não quis fazer, né? Só pra vocês verem a competência dessa autora. Na cena seguinte, já é ela mandando eles pedir desculpas. Sim, ela não desistiu nem botar a porra de uma transição direito. Meu Deus, que transição magnífica, cara. Enfim, tem esse cara aqui que ele é um adulto que tava batendo numa criança e guarda essa informação porque ela vai ser muito importante daqui a 5 segundos. E só presta atenção nesse diálogo digno de prêmio Jabuti. Aliás, madame, esse moleque é realmente seu? É difícil de acreditar, especialmente com esse seu corpo. Diz aí, você quer se sentir bem com a gente? E eu realmente gostaria de saber a quem esse puto tava se referindo quando ele diz a gente. Porque nem fudendo que esses rabiscos aqui são as pessoas. No máximo é um retrato da vida dessa autora miserável. E olha só que surpresa, a mãe dele pelo menos decide revidar isso. Pelo menos uma coisa tinha que ter lógica nessa cena, né? E velho do céu. Eu sei que isso aqui é um hentai. Isso aqui não é feito pra ser complexo. Eu sei disso, tá? Hentai não é feito pra ser complexo, não é feito pra ter história, não é feito pra ter nada que uma história de verdade tem que ter. Mas cara, se realmente não é pra ter isso, por que essa autora decidiu descrever a porra do primeiro volume inteiro do Capital num hentai, cara? Olha essa suruba de texto aqui, viado. Como é que isso aqui é compreensível pra qualquer pessoa nessa terra ler? E bom, eu nem preciso falar que isso aqui era obviamente uma armadilha, foi feito de propósito pra ela revidar com um tapa, e eles já estavam gravando isso, obviamente, pra poder chantagear ela. E se prepara para as motivações que essa imbecil dessa rata deu pro que vai acontecer a seguir. Tem esse outro pai aí que é filho do agressor ali, e assim, eu não quero falar nada, eu não sou dono dessa obra, mas dadas as aparências de pai e filho, eu suspeito que essa história tenha mais de um corno. E bom, o filho dele disse que ela ter dado esse tapa foi um erro porque o pai dele é amigo do diretor da escola que o filho dela estuda, e se ele mostrar, o filho dela vai ser expulso. E nas palavras do corno assumido, é difícil achar boas escolas hoje em dia. Sim, porque pra quem não sabe, é exatamente assim que funciona no Japão. Você tem uma escola boa pra todas as outras do estado que são ruins. É pique Brasil mesmo. Parabéns aí, ô rata do caralho, pela inspiração. E não satisfeita com esse diálogo, ela ainda vai e mete outro. Porque essa mãe aí trabalha no escritório e um vídeo ruim é tudo que eles precisam pra tirar ela de lá.
Novamente, segundo palavras do próprio pai. Eu nem preciso falar o quão ridículo isso aí é, né? Pelo amor de Deus. Um adulto batendo uma criança e ainda assediar uma mulher ainda sairia dessa história como vítima, mas nem por um cara. Mas essa rata do caralho jura de pé junto que é exatamente assim que funciona o sistema de polícia do Japão. Nem era, né? Só muito mais fácil pegar esse menino, levar ele na porra da perícia e mandar esse porno aí pra cadeia, né? Nem precisava disso, né? E em seguida é óbvio que ela aceita com eles, principalmente que eles dão uma mexida no corpo dela e ela gosta. E eu tô cada vez mais achando que essa personagem, na verdade, é uma personificação da rata, principalmente porque, novamente, não existe cenário, a autora não decidiu botar a porra de um cenário decente pra gente ver, então o que dá pra concluir é que tudo que está acontecendo, na verdade, é só um sonho da mente esquizofrênica dessa porra dessa rata. As próximas cenas eu vou ter que resumir porque vem as partes explícitas, mas basicamente eles levam ela pra outro lugar. Provavelmente pro outro lado do limbo que eles vivem, porque, novamente, não existe um cenário, então não dá pra saber aonde que eles estão. E pra que eles levam ela pra lá? Pra abusar dela e fazer o filho dela assistir. Sim, é isso mesmo que você ouviu. Sim, essa rata quer que você se excite lendo sobre um garoto que tá vendo a mãe pelos caras que bateram nele. Sério, cara, isso aqui é coisa de doente, cara. Isso aqui beira o Terraço MC, caralho. Que nojo dessa rata. Cara, o que me deixa mais raiva é que essa autora, ela fez essa merda. Sim, ela fez essa merda. Só que se ela fez isso, é porque tem um público. E eu fico me perguntando, quem diabos é o público pra procurar e consumir uma merda dessa, de uma obra dessa, cara? Não tem como eu não pensar que quem consome isso é tão desgraçado e até meio criminoso, tanto quanto essa autora, cara. E só pra poder falar do ponto central dessa parte que eu não posso mostrar, é que no meio do ato eles vão fazer uma aposta, e caso ela ganhe, ele para de fazer o que ele tá fazendo e deleta os vídeos. Ela obviamente perde e ainda gosta, porque, né, obviamente, né, é uma cena acontecendo, tudo que você espera que aconteça é que a personagem que está sofrendo isso goste, né? Sim, faz todo sentido. É difícil, cara, é difícil comentar sobre uma obra assim, cara, porque não tem como não ficar irritado com uma obra assim. Principalmente eu que tô fazendo uma análise mais crítica disso, cara. Eu sei que isso aqui não tem que ser feito pra ser levado a sério, obviamente, né? Pô, isso aqui é um... Quem é que leva um hentai a sério? Mas mesmo assim, cara, não tem como você olhar pra isso aqui e não falar que isso aqui é nojento, cara. E o capítulo 1 termina com o filho dela se lamentando. E, cara, eu nem vou descrever o que eu achei dessa bomba aqui logo. Vamos pro próximo capítulo logo, que no caso é o último. E depois, no final, eu dou minhas considerações finais. Mas só porque eu tô falando aqui, acho que você já espera o que eu vou falar, né? O capítulo 2, pelo menos, começa com uma página que é, no mínimo, interessante. Mostrando que antes do que aconteceu, eles tinham uma ótima relação. E, cara, se a obra inteira fosse só isso, fosse só uma página, seria melhor do que esses 2 capítulos foram. Mas, né, a autora simplesmente não poderia parar por aí. Ela tinha que fazer mais. Então, a próxima página já é ela indo de boca na mandioca pro detalhe do filho dela falando. Que agora ela se tornou e 3 pontinhos. Mas eu vou completar essa fala dele falando. Agora ela se tornou uma Kenga, tal qual a pessoa que criou essa obra. Sim, todo xingamento que for possível dar pra essa autora, eu vou dar. E como sempre, a próxima cena é só um rabisco mal feito, não dá pra entender absolutamente nada do que ele tá falando. E como sempre, óbvio, tem que ter a porra dos diálogos poluindo uma página inteira de um que é a última coisa que a gente precisa saber. A próxima página é sobre o filho dela se lamentando, que o fato de que a mãe dele já não tá mais em casa, e como vocês podem ver na cena, realmente dá pra ver que a mãe dele já, obviamente, já não tá nem um pouco presente na vida do cidadão. E, né, na mão de um autor competente, isso daqui seria o momento central pra começar a reviravolta e o filho contar logo pro pai dele, né? Porque sim, ele tem um pai. E a próxima página continua com ele se lamentando sobre o que aconteceu, onde ele fala que depois do que aconteceu, eles não falaram mais sobre isso. Inclusive, essa cena é muito boa, porque mostra de fato o diálogo horroroso que eles têm, porque isso aqui não faz sentido nenhum, sério. O filho dela não tá ali, um rabisco mal feito, como sempre, e ele não fala absolutamente nada, cara. O que é... A suspensão de descrença de quem lê isso aqui vai ter que ser muito alta pra engolir uma porra dessa. Em seguida a gente vê que ele tá recebendo alguns vídeos da mãe dele enquanto ela tá fazendo isso. E, cara, só essa parte aqui já deveria ter acabado a história. Porque era só pegar esses vídeos e mostrar pro pai dele, o pai dele ia lá, mostrava pra mãe dele, metia ela na justiça por danos morais por causa disso. Acabou. Mas não, né? Tem que ter a continuação da história. E engraçado também é que nesse capítulo a autora parece que
cansou de fazer tanto rabisco de personagem diferente e decidiu botar só aquele pai do guri pra aparecer nos capítulos. O que é de uma preguiça do caralho de uma autora que faz uma obra dessa e ainda recebe por isso. E bom, aqui novamente vai entrar aquela parte onde eu não posso mostrar porque tem muita coisa explícita, então eu vou tentar resumir aqui o que acontece nessas partes. Nessa parte aqui da história a gente entra na visão da mãe dele, onde mostra aqui como é que ela estava reagindo ao que estava acontecendo, né? E enquanto isso o filho dela só recebia esses vídeos e assistindo para ver como a mãe dele decaía. E tudo isso vai acontecendo até o momento que ela finalmente cede a isso e simplesmente aceita que ela quer fazer isso. Sim, uma mulher que foi inicialmente decide por vontade própria continuar transando com os caras que bateram no filho dela. Eu espero de verdade que essa autora nunca tenha filhos ou sequer um marido na vida dela, porque se ela escreve histórias assim, eu nem imagino o que ela gostaria de fazer caso ela tivesse realmente um filho ou um marido. E nessa cena a gente já tem uma pré-conclusão do que vai acontecer, onde o filho dela estava assistindo um vídeo que ela estava fazendo esses negócios, o vídeo termina, e ele ainda fala que seja lá o que aquele cara tinha ordenado pra mãe dele, ele só podia imaginar o pior na cabeça dele. Sim, com o celular na mão, podendo ligar pra polícia, podendo mostrar pro pai dele, ele decide não fazer nada e só ver até onde isso vai dar. E ele ainda diz, porque a mãe dele ficou muitas semanas com isso e ele começou a receber um monte de vídeos disso. Ou seja, ele já tinha tudo o que ele precisava pra acabar com isso e não acabou. Novamente, rata e desgraçada que não sabe fazer um desenvolvimento de personagem sequer. Mesmo que isso aqui seja um render, porra, é o mínimo que deveria ter sido feito, né, cara? E aí a gente vai para uma sequência de páginas onde a autora, ela tenta fazer um tal desenvolvimento. Ela tenta, não consegue, mas ela tenta. E acontece a seguinte coisa. O pai dele vai fazer uma viagem a trabalho e ele fala que ele tem medo de que caso ele realmente saia para trabalhar, a mãe dele vai lá pra onde estão os caras e não vai voltar nunca mais. Então ele tenta convencer ela a não ir. Eu juro pra vocês, quando eu li isso aqui pela primeira vez, eu pensei, já que ele quer que a mãe dele fique em casa, ele vai mostrar o vídeo pra ela e vai falar, mãe, se tu sair de casa, eu mostro pro meu pai e tu vai se fuder, porque ele vai te meter na justiça. Só que, cara, não é isso que acontece. O que ele faz pra tentar impedir a mãe dele de sair é falar que ele tem dever de casa e ele quer ajuda. É só isso. Ela obviamente recusa, porque ela fala que ela já tem um compromisso e que ele já sabe se virar sozinho. Então, basicamente, a tentativa dele foi isso. Só isso. A tentativa dele pra fazer ela ficar em casa foi falar que ele precisava de ajuda no dever de casa, tendo todos os vídeos em mãos e podendo mostrar a qualquer hora pro pai dele. Cara, essa altura é simplesmente incompetente, cara. Vai se com esse nível de desenvolvimento, já se eu for olhar nos créditos dessa merda, vai estar o nome do Adi Shankar. Porque, cara, não é possível que um ser humano sozinho tenha feito uma merda dessa. Enfim, ele fala em tentar segurar a mãe dele em casa, a mãe dele sai e a mãe dele só volta 3 dias depois. Essa altura do campeonato, a casa dela já virou ponto turístico, porque ela passa mais tempo fora do que dentro. As próximas cenas eu também não vou mostrar, porque de novo é coisa explícita, mas eu faço questão de ler alguns diálogos só pra vocês verem o nível dos diálogos que vai ter daqui pra frente. Hoje eu vou mesmo mandar o vídeo pra aquele perdedor. Você tá de boa com isso? Pode mandar o vídeo, eu não me importo mais com aquele pirralho. Ele é só mais um macho fraco igual o pai dele. Eu era um lixo patético de mulher, que era casada com ao fraco e inferior. Até o mestre revelar minha verdadeira natureza e me mostrou meu lugar com o seu másculo superior. Sim, a gente tem de novo um autor tentando vir com essa bosta de genética superior. Cara, é sério, eu gostaria de realmente perguntar pra um autor desse se ele sabe como é que esse bagulho de genética funciona. E cara, eu não sei o que é pior. Se saber que isso aqui foi escrito por uma mulher ou se é saber que essa porra sequer foi escrita. E as últimas coisas que dá pra comentar sobre esse capítulo são uma página onde ela fala que ela arranjou um emprego de faxineira pro diretor da escola e que por isso ela não vai ficar mais em casa durante a semana. Detalhe pro filho dela ouvindo tudo isso em forma de rabisco e simplesmente não falando nada com o pai dele estando do lado dele. A autora, de novo, fazendo de tudo pra gente acreditar que isso aqui seria possível de alguma forma. E quais são as palavras do pai dele pra essa fala dela? Claro que pode ser. Eu também tenho que dizer. Você tá cada vez mais lindo. E essa é a participação do pai dele na história. E cara, sério, se o personagem vai aparecer só por isso, eu gostaria de perguntar, pra que ele existe, cara? Porque a gente já sabe que ela é uma mulher casada. A pessoa que vai assistir isso não precisa ver ele, porque ela já sabe que ele existe. Ele não precisa aparecer se a aparição dele for só pra isso, cara. Meu Deus, cara, por que o autor de NTR ainda existe? As próximas páginas eu nem vou me dar o trabalho de ler, honestamente, porque nem compensa. Eu vou deixar passando aí as páginas, você lê se você quiser. Porque eu não vou me dar o trabalho de ler essas bostas desse diálogo mais uma vez. E esse último capítulo finaliza com a ela falando que ela não é um fracasso só como mãe, que também como ser humano, e que ela só confirma isso. E é desse jeito maravilhoso que essa história acaba.
O que eu posso falar de Discipline que eu já não tinha falado ao longo do vídeo? Cara, eu vou tentar fazer uma análise mais crítica aqui pra vocês terem uma noção do quão ruim essa merda. Primeiro, a arte da Rattata de 74, ela não é nada boa. Ela é toda cheia de rabisco, as proporções são totalmente erradas, nem a anatomia dos personagens ela acerta, cara. Não existe um cenário decente, os personagens são tudo torto, ou seja, não existe nada, nenhuma qualidade, nem sequer, nos desenhos desses personagens. Já indo pra parte de roteiro, cara, o que eu posso falar desse roteiro, cara? É um roteiro merda, não existe desenvolvimento, não existe concordância, não existe segmento, não existe nada. Cara, vocês têm noção que mesmo sendo um hentai, isso aqui é uma obra vazia, isso aqui não tem por que existir. Sério, tipo assim, até pra um padrão de hentai, isso aqui é ruim. Porque, cara, geralmente quando um hentai ele não quer ter desenvolvimento, você não tem nem história. É só o personagem fazendo um negócio lá e beleza, mas tudo bem, tipo, não precisa ter um contexto. Porque quando a pessoa quer meter um contexto e o que ela escreve é isso, pô, cara, é literalmente dar risada na cara de quem lê essa merda. Eu até queria deixar uma mensagem pra quem tá assistindo esse vídeo, cara. Se você tá vendo meu vídeo e não conhece a obra, por favor, não pesquisa sobre isso, não vai atrás disso. Porque não compensa, cara. Na verdade, eu vou até falar, não compensa você sequer consumir essas coisas, cara. Ser viciado nisso aqui, cara, é um problema muito sério. Eu já tive esse problema, hoje em dia, graças a Deus, tô me livrando desse problema. E é exatamente por isso que eu decidi fazer esses vídeos, cara. Porque é tacando o pau nessas bosta que eu quero fazer você se afastar dessas merda também. Então, por favor, cara, não precisa consumir nada dessa merda, nem sequer dessa altura. Se você vê qualquer coisa dessa altura, cara, só passa longe, porque não compensa você se irritar assistindo essas bosta. Porque eu me irritei pra caralho quando eu tava fazendo esse vídeo. Então, tipo, cara, você só vai estressar à toa. Então, se você vê mais uma vez qualquer coisa relacionada a Nitorare, cara, você faz o seguinte, pega, passa longe. Agora, se você vê alguém na internet defendendo, aí você pega e escreve assim, hahaha, corno. E a minha conclusão vai ser, Discipline é uma obra que nem deveria ser considerada uma obra. Ela carece de pontos positivos, ela tá cheia completamente de pontos negativos, e eu posso dizer com certeza absoluta que isso daqui que eu acabei de ler é o pináculo da ruindade no quesito qualquer coisa, seja arte, seja história, seja diálogo, seja aprofundamento, seja qualquer coisa. E a Rattata de 74 é oficialmente a pior autora que eu já vi escrevendo uma obra. É sério, pelo amor de Deus, alguém tira a caneta da mão dessas desgraçadas e não deixa ela escrever essas bosta nunca mais. E pra finalizar esse vídeo, eu não vou dar nenhuma nota pra essa autora, eu vou dar um selo de qualidade merda. É isso.